Olá, pessoal, como que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Estamos aqui para fazer mais um vídeo, trazer mais conhecimento. E hoje nós temos uma convidada especial que vai abordar aqui sobre alguns assuntos. Deixa eu trazer ela aqui, é a Lucy Ferrante. Tudo bem, Lucy? Seja muito bem-vinda. Olá, Henrique, tudo bem? Gratidão por ser sempre muito gentil em me convidar para a gente fazer esse trabalho juntos. Eu agradeço a oportunidade. Gratidão, Lucy. Então, hoje nós vamos trazer aqui alguns temas que a Lucy vem estudando, que ela vem canalizando, que são as constelações cósmicas e também a constelação de doenças. Ela vai explicar um pouquinho aqui para a gente como que tudo isso está interconectado, como que isso se relaciona, para a gente também buscar esse entendimento e ir cada vez mais encaixando as peças aqui do nosso quebra-cabeça cósmico e da nossa elevação espiritual. Então vamos lá, Lucy, vou deixar você bem à vontade aí para ir explicando tudo para o pessoal. Fica à vontade que a casa é sua. Obrigada pela oportunidade. Então, na verdade, assim, eu como consteladora, sempre fui consteladora, percebia que a gente tinha uma necessidade de ter uma forma de constelar diferente, né? Até que os mentores me convidaram para a gente fazer essa canalização, e dentro da constelação cósmica, então, veio agora a modalidade, essa novidade que para mim foi fantástica, que é a constelação de doenças. A gente constelar doenças. O que significa constelar? Né? Muitas pessoas me perguntam como que é constelar, para que serve constelar? E eu gosto de sempre usar o seguinte exemplo. Imagine que o tataravô traiu a tataravó. A informação traição vem para os bisavós, para os avós, para os pais e chega até nós. E nós, né, a nossa linhagem vai trair ou ser traída. Por quê? Porque a informação, traição, chegou. Então, da mesma forma que eu repito o ciclo de informações, eu também repito o ciclo de informações de doenças. Doenças que foram psicossomatizadas pelos nossos antepassados por questões de crenças limitantes, medos, situações traumáticas que eles viveram, absorveram todas aquelas emoções e foram psicossomatizando em forma de doenças. Hoje em dia, tem muitas e muitas doenças que os mentores nos falam que nada mais são do que uma repetição do que os nossos antepassados tiveram e nós estamos apresentando também. É claro que a gente não tem a menor intenção de retirar o tratamento médico, de substituir tratamento médico, nada disso, por favor, não confundam, né? A constelação de doenças é você devolver com gratidão, transmutando aquela situação, mas devolver aos ancestrais o que é deles. Então, muitas vezes uma depressão, um vício, uma síndrome do pânico, muitas questões que nós tratamos como, entre aspas, doenças, que remédio nenhum cura, que tratamento médico nenhum cura, na verdade é uma repetição de padrão, aquele padrão de doença que veio trazido para nós pelos nossos ancestrais, claro que não de forma consciente, mas está gravado lá no nosso inconsciente. E além de nós estarmos repetindo tudo isso, nós também estamos passando para os nossos descendentes. Então é muito importante sabermos que hoje existe a constelação cósmica e agora essa modalidade de constelar doenças e constelar vícios. Por que constelar? Porque é devolver aos nossos antepassados, transmutando tudo isso com gratidão e não ficar simplesmente repetindo esse sofrimento.
Ou seja, fazendo com que esse ciclo fique se repetindo na nossa vida. E muitas vezes não tem ninguém que consiga se livrar. Pode fazer trabalhos espirituais, pode fazer tratamentos médicos, pode fazer muitas coisas e não consegue resolver. Por quê? Porque, na verdade, está tratando algo que faz parte de um corpo diferenciado. Porque por onde vêm essas informações? Como elas são passadas para nós? É sempre através do DNA. Então, o meu DNA tem as informações do papai, da mamãe, dos avós paternos, dos avós maternos e de todos os outros ancestrais. Pelo menos 4 gerações, eu trago o pacote informacional carregado no meu DNA. Então, eu vou manifestar essas doenças, eu vou manifestar essas síndromes, penso que são minhas, que são desarranjos emocionais, que são desarranjos, desequilíbrios meus, mas que, na verdade, não o são. Na verdade, eles estão vindo dos nossos ancestrais. Então, eu, como consteladora, fui chamada para fazer esse trabalho, Henrique. Graças a Deus, veio esse trabalho canalizado para a gente poder fazer essa mudança, né? É até uma mudança, inclusive, de paradigmas, porque muitas pessoas nem sequer sabem que é possível se livrar desse pacote informacional, né? Principalmente de doenças e vícios. Hoje a gente tem a constelação cósmica, que trata de todos os assuntos, mas agora surgiu uma nova modalidade dentro da constelação cósmica, que é constelar vícios e constelar doenças. É bem interessante isso que você traz, e vai em total ressonância também, Lucy, com alguns assuntos, alguns temas que a gente já vinha abordando aqui no canal, principalmente essa parte de DNA. Teve um dia que eu até abri uma live e estava comentando sobre uma projeção, sobre uma visualização que eu tive, onde os mentores estavam me explicando o porquê 10 fitas etéricas, o porquê 2 fitas físicas e como que elas faziam essa interligação nos corpos sutis. Sim, que bacana. E até fiz essa live, expliquei, trouxe também alguns slides explicando esse agregado anímico espiritual, mas a gente entende que algumas fitas vão estar agindo em duplas em cada um desses níveis energéticos, desses corpos sutis. E quando você cita, às vezes nós temos distúrbios emocionais, mentais e outros, a maior parte das problemáticas que o ser humano ainda tem hoje aqui, elas provêm do mental superior, mental inferior e corpo emocional. Sim. E pegando esse gancho com essa descida das informações pelo DNA, e você trazendo que a gente herda isso da ancestralidade, a gente consegue já ter um entendimento muito grande, assim, de como que isso tudo realmente vem, como que esse pacote de informações, vamos chamar assim, ele se faz presente, mesmo que de forma inconsciente, de forma intrínseca, e o entendimento, pelo menos, que nós temos aqui como egrégora, é que nós podemos ou não ativar tudo isso também. E aí que entra também todas essas maneiras. E a constelação que você está abordando para, vamos dizer, barrar, não deixar isso fazer parte nesse contexto atual. Então, se você quiser explicar um pouco sobre isso também, mas eu quis explicar só porque fez muita ressonância e nem faz muitos dias que a gente estava falando sobre isso. Outra vez, né? A gente tem uma sincronicidade muito bacana, eu e você. E agradeço a espiritualidade demais por isso, porque eu te respeito como um menino, um jovem, mas é um menino de Deus, é um menino do bem, é um menino extremamente conectado com a espiritualidade. Você tem idade para ser meu filho, Henrique, e eu te respeito demais da conta. Isto nós estamos falando da tua vivência aqui agora, né? E sabe-se lá quanto tempo tem o teu espírito, quão antigo é, né? E quanto que a gente vem carregando aí de aprendizado. Mas eu achei, você sabe, Henrique, eu fiquei assim impressionada na madrugada, quando eu fui acordada com esse tema,
e a solicitação do mentor para que a gente abordasse esse tema, porque no último curso de constelação cósmica, até gostaria de comentar aqui que a gente está abrindo uma turma para o dia 4, 5, 10 e 11 agora de fevereiro, Então, na verdade, uma turma de urgência. Eu até vou colocar o seu Instagram aqui para o pessoal ir lá te seguir, talvez deve ter mais informações por lá também, né? Legal, obrigada. E aí o mentor pediu para a gente abrir essa turma de urgência da constelação cósmica para que eles estejam depois preparados para aprender a constelar doenças e vícios. E você veja que coisa interessante, eu atendo pacientes todos os dias em vários locais do mundo e tenho também alunos em Angola, Nigéria, e você não faz ideia, né? Hoje, não, graças a Deus, não tem um país que não tenha pelo menos um aluno lá que já trabalhe com uma das nossas técnicas de lótus. Então, eu fico feliz com tudo isso e voltando, fiquei muito abismada quando fui convocada na madrugada, disse, ei, acorda aí porque a gente tem algumas coisas a conversar e colocar isso em prática. E o interessante, que eu quero contar o meu testemunho aqui, que sábado passado eu tive que cancelar um aulão que eu ia fazer com os alunos por conta de uma dor na lombar. E uma dor impressionante, eu não conseguia ficar sentada, nem de pé, nem deitada, não tinha nenhum jeito que eu conseguia ficar. E não tinha nenhum medicamento, não tinha absolutamente nada que desse uma folga. E, por incrível que pareça, foi aí que eu lembrei e disse, poxa, eu vou solicitar ao meu filho que faça essa constelação da doença. Eu quero ser a primeira a receber essa constelação da doença e quero ver se isso tem a ver com os meus ancestrais ou se é um erro de postura meu, enfim, né? Ou se é uma lei do dás e receberás, enfim, se é um troco que eu estou recebendo daquilo que eu dei no passado. E aí solicitei e pedi para o meu filho fazer essa constelação da doença. E acredite você, Henrique, que como num passe de mágica, graças aos mentores, graças a Deus, eu me libertei desta dor que estava me deixando sem paz e sem sossego. E aí eu fui conversar um pouquinho com o meu irmão, e aí ele comentou a respeito disso. Ele disse, pois é, você se lembra quanto que a mãe se queixava de dor na coluna? E aí eu me lembrei e falei, é verdade. E ele disse, a avó também, você se lembra que a avó começou a andar curvada e ela se queixava? E aí eu fui buscando a história dos antepassados e vi que eu estava reproduzindo exatamente a história deles. E quando terminamos a constelação, foi como tirar com a mão. Então eu digo até para os pacientes, olha, a gente não promete cura para ninguém, né? Até porque aquilo que faz parte do meu plano divino, eu vou continuar psicossomatizando, eu vou continuar reproduzindo. Mas aquilo que não é para ser meu, aquilo que não é meu e que veio até mim para ser curado, porque uma das informações importantes que eu acho que a gente deve deixar aqui é que quando eu me curo de algo que veio dos meus ancestrais, eu também estou curando a ferida dos meus ancestrais. É muito lindo isto, porque eu não só curo a ferida do meu emocional, mas eu também curo a ferida de 4 gerações que ficaram gravadas nos eus. E os fractais que ficaram adoecidos no tempo, eles também são curados. E recebi essa informação assim, com muito carinho. E a primeira coisa que eu pensei foi: eu preciso compartilhar isso com o Gaspareto, com todo carinho. Eu disse para o meu marido: eu tenho que compartilhar isso com o Gaspa. Eu preciso falar isso com o Henrique. O Henrique tem que. Eu preciso compartilhar isso com ele. E você está sendo o primeiro a quem os mentores, mais uma vez, escolheu para compartilhar essa novidade planetária. E eu acho que isso veio muito a calhar, porque todos os dias
Henrique, eu atendo pacientes que, se não são eles, já passou, a informação já foi passada para seus filhos. Desde um TDAH, que na verdade não é, que foi diagnosticado dessa forma, como uma depressão, como uma síndrome do pânico, como uma doença autoimune, como um autismo, quando na verdade é um excesso de potencial, né, que está sendo guardado no eu ali, e uma junção desses fractais que estão precisando ser curados e que vem manifestando para que a mecânica celestial promova então esse encontro e essa oportunidade de cura. Eu achei isso bárbaro, fantástico. E já que você estava comentando aqui sobre partilhar comigo a informação, tudo mais, é um privilégio para mim, para a gente, poder receber todas essas informações de você. E enquanto estava te ouvindo, também conectei com algumas informações aqui, passadas aqui pela egrégora. Não é à toa tudo isso que você estava comentando. Veja que você citou uma série de problemáticas que a gente tem hoje. Nas crianças, depressão, problemas hormonais, enfim, tudo isso, quando a gente vai analisar isso numa curva, eu gosto bastante de curvas pela minha profissão, a engenharia, gráficos, a gente vai pegar gráficos, vai analisar, tudo isso vem numa crescente muito grande, todas essas que você citou por último. E a gente poderia analisar no sentido que essa coisa de vir passando informação de geração em geração pelo DNA, isso sempre aconteceu. A gente parte desse princípio. Os processos de cura disso, eles também aconteciam, porém de formas mais gradativas, de formas totalmente inconscientes e camufladas até, né? Camufladas isso, até, né? Isso. Ou seja, um processo todo muito lento. Isso estamos falando de várias encarnações para trás. E aí a gente vai questionando, que é isso que a egrégora aqui também sempre gosta de fazer, o porquê esses gráficos todos apontando no alto, de todos esses que você citou, o porquê cada vez mais a própria espiritualidade auxiliando nisso. A gente poderia até dizer assim, bom, a gente pode estar eu digo nós porque são todos nós encarnados aqui, nós superestimando no sentido que viemos agora curar tudo isso. Mas aqui a espiritualidade, ela traz, sim, esse momento, essa encarnação. Quem está encarnado, provavelmente, se não totalmente, fizeram seus compromissos de ser a pessoa, o ser encarnado aqui, a quebrar essa barreira, porque se faz tempo de fazer essas curas. Com o andar, com o momento que a gente se encontra no planeta, transição planetária espiritual, é como se a gente pudesse afirmar aqui, repito, como egrégora, sim, isso é a missão que todos estão agora dentro, quebrar esses padrões. E a gente poderia até complementar, né, Lucy? De toda a sua ancestralidade, de toda a sua volta, que a gente honra todos os nossos ancestrais, nós fomos os escolhidos para quebrar a maioria destes ciclos. É verdade, Henrique. E você disse bem, nós devemos nos sentir privilegiados por isso, porque, veja bem, eu como psicanalista e trabalhei como ortomolecular durante muitos anos, eu sempre ouvia os pacientes chegarem no consultório e dizer assim, veja, a minha bisavó morreu disso, minha avó morreu disso, minha mãe morreu disso, e eu sei que eu também vou ter isso e vou morrer disso. Para, não é assim. Não, eu sei que é, porque foi. E a gente depara com isso, né? E eu no consultório deparava o tempo inteiro com isso. As pessoas dizendo o tempo todo, questões de Alzheimer, demência. Veja, lúpus eritematoso, então, era muito comum, esclerose múltipla. Muitos pacientes, muitos chegavam no consultório e diziam, olha,
Minha mãe teve, a minha avó teve, eu sei que eu também vou ter. Até diabetes, né? Que a É gente uma gravação, pensa. né? Tá lá no inconsciente gravado esse registro. Exatamente. E aí você vê, a gente pode modificar tudo isso. Eu até gravei uma livezinha, um videozinho para o YouTube também, bem curto, de 4 minutinhos aí, dizendo exatamente a respeito disso. Não é porque a avó, a bisavó teve, a avó teve, a mãe teve, que você tem que ter, né? Você está aqui exatamente para quebrar, como você disse, para dizer, ó, para aí, chega. Essa informação, sou grata, aprendi, ok, mas não é minha, eu não preciso passar por esse sofrimento para aprender, porque também nós podemos aprender não somente com os erros, mas também com os acertos dos outros, né? E principalmente dos nossos queridos ancestrais. E o interessante, Henrique, é que mesmo como psicanalista, esses 42 anos da minha vida, eu vi que muitas coisas eu não conseguia resolver. Muitas questões que as pessoas diziam assim, olha, até problemas visuais, coisas assim corriqueiras, simples, e que eu dizia, olha, o que você não está querendo enxergar? Não, mas olha, veja só, a minha mãe teve esse problema e perdeu a visão, a minha avó também teve esse problema e perdeu a visão. Eu dizia, mas você não tem que perder a visão porque elas perderam, né? Mas eu não sabia como resolver isto. Eu sabia dessa verdade, mas eu não sabia como resolver isto. Eu não tinha ainda essa técnica que me foi passada agora pelos seres de Lótus. Eu já tinha a constelação cósmica, a gente constelava doenças de uma forma, mas não exatamente dessa forma tão peculiar como me foi passada agora. Como constelar vícios e como constelar doenças. Tanto que é um curso que não foi ministrado ainda. Eu só compartilhei com meus 2 pupilos, que é o Leandro e o Rafael, né? Eu até comentei contigo, faça uma entrevista com o Rafael, que você não vai se arrepender, porque ele é bárbaro, ele é muito parecido com você, em questão de princípios, em questão de jovialidade, de estar pronto para essa turma maravilhosa dos nossos queridos mentores e amparadores. E eles são os únicos com quem eu consegui compartilhar isso, esse momento, porque eu liguei e disse: vem para cá agora, vem para cá e vamos. Nós passamos o restante da noite escrevendo e preparando a técnica, e logo em seguida é como se eu sentisse um golpe na lombar. E aí eu falei, não é possível, como assim? Eu senti dor depois disso. E a dor veio exatamente para que eu pudesse comprovar a eficácia da técnica e, entre aspas, me curar e curar essa ancestralidade que tanto sofreu com essa dor na lombar, que, olha, não foi brincadeira, Henrique. Me deixou, assim, completamente paralisada. E aí eu fui ver que realmente também tinha acontecido essa paralisia nos meus ancestrais, e a gente foi, então, galgando esses degraus e chegando até onde a gente precisava chegar. E aí, quando ele disse, olha, eu quero que você compartilhe isso com o Henrique Gasparetto, de primeira mão, foi quando eu te liguei e disse, Henrique, bora lá, vamos compartilhar isso com o pessoal, porque chegou a hora. Ah, que maravilha. A gente fica muito honrado e também que enquanto você vai falando, eu vou também buscando aqui os Se meus contactando, entendimentos. né? O contato vai acontecendo. Isso, as minhas conexões, as minhas coisas todas, e, e até tentando entender, porque quanto mais consciência a gente vai colocando em todas as situações, em todo o contexto que a gente vive hoje, parece que, de alguma forma, nós vamos nos tornando especialistas, vamos chamar assim. Eu não estou falando de eu, Henrique, nem da Lucy, estou falando de todos que estão assistindo, que vão assistir, Sim, sim. porque são também coisas que a gente tem intrínseca. A gente tem esses conhecimentos. De forma intrínseca, a gente sabe que os nossos ancestrais carregam suas dores, carregam as suas problemáticas,
que eles têm seus medos, suas culpas, tudo isso. E chega um momento que a gente vai tomando uma de consciência dessas situações e a gente não vê mais como, vamos dizer, um ato de difícil ou de muita movimentação ou um ato que requer muitas coisas, mas sim a gente vai vendo que nós podemos ir fazendo isso, que nós podemos ir melhorando, que nós podemos ir cortando esses laços de forma que todos percebam, quando eu digo todos, é a ancestralidade. Eles vão percebendo, mesmo estando hoje em outras realidades paralelas, em outras dimensões, até em outros planetas. Então, sim, quando você vem e compartilha uma técnica também, que ela vem também de forma prática, direta, vamos chamar assim, fazer esse amparo, esse auxílio para trabalhar essas situações, a gente fica muito feliz e entendendo que nós estamos fazendo um caminho correto de aonde nós devemos olhar, quais aspectos nós devemos olhar, o que nós devemos buscar. Porque aqui, na nossa equipe, nossa egrégora, vem muito sempre, até eu comento com o pessoal que às vezes parece chato, vem sempre a mesma coisa. Vamos fazer a reforma íntima, vamos olhar para dentro, vamos fazer as limpezas. E no fim a gente vai entendendo, era isso que eu quis dizer, que a gente vai entendendo de forma intrínseca que tudo isso pode ser simples, prático e rápido para a gente estar fazendo. Sim, é verdade. É que as pessoas, quando a gente fala em reforma íntima, dá trabalho, né? Dá trabalho, tem que mexer onde eu não quero mexer, onde dói. Então, é mais ou menos assim, você pode fazer por mim? Você pode fazer a reforma íntima por mim? E que não dá, né? É uma questão também de princípios, né? E hoje nós estamos num momento planetário muito propício a isto, aonde tudo está sendo desvendado, né? Todos os mistérios estão sendo trazidos para nós, deixando de ser mistérios, porque estamos num momento exatamente marcante, exatamente propício a isto. E nós precisamos estar curados das nossas dores, das nossas feridas, sejam elas físicas, sejam elas emocionais ou até espirituais, nos curar daquelas velhas crenças tão dolorosas, daqueles pensamentos suicidas, daqueles pensamentos de autodestruição, de autopunição, que os nossos antepassados carregaram e que nós herdamos através do DNA e que sofremos com isso e não sabemos por quê. Veja, eu atendo, ontem mesmo eu atendi uma paciente e ela disse: Lucy, eu tenho tudo para ser feliz e não consigo ser feliz, por quê? Me diga por quê? Minha família é ótima, tudo é maravilhoso na minha vida, e eu me pego chorando, me sentindo a pior das criaturas, numa tremenda angústia, e me diga por quê. E eu disse: porque essa angústia não é sua, mas está sendo compartilhada com você, para que você a liberte, né? Está querendo sair, né? Exatamente, e está encontrando essa empatia contigo para libertar. Então, seja você essa libertadora, né? Liberte o que precisa ser libertado. E você foi a escolhida, só isso. Simples assim, né? Com certeza. Deixa eu te perguntar, Lucy, se as pessoas quiserem conhecer melhor, quiserem até fazer essa constelação, esses cursos, como que elas fazem? Onde que elas encontram as informações? Tá, lá no site academiadelotos.com a gente tem os cursos. Na verdade, o curso da constelação cósmica eu não disponibilizo no Hotmart, eu faço grupos pequenos
e dou o curso online, mas as pessoas podem entrar em contato com o número de WhatsApp que tem lá no site, e aí sim vai receber todas as informações. Mas, como eu te disse, o mentor pediu para a gente fazer um curso, assim, relâmpago, de constelação cósmica, que vai acontecer agora dia 4 e 5, sábado e domingo, o outro, e 11 e 12, então 4, 5, 11 e 12 de fevereiro, são 4 dias de curso, e aí nós vamos estar oferecendo esse curso para se formar novos consteladores cósmicos. E depois desse curso, então, uma especialização, como você disse, que aí é se especializar em constelar doenças e constelar vícios. Mas a constelação cósmica está aí, é um chamado para quem sentir esse chamado interno, essa vontade de ser um curador, um socorrista de última hora, porque nós estamos aqui, creio eu, Henrique, para servir e não para ser servidos, não é verdade? Nós estamos aqui para ajudar, para ser curadores, não curandeiros, mas curadores. E eu acho que esse é o verdadeiro propósito de estarmos aqui, né? E a maioria das pessoas, eu sei que isso está acontecendo com você também, porque você tem muito contato com as pessoas, elas estão perdidas, se perguntando o que fazer. O que eu vim fazer aqui? Lucy, me mostra, me norteia, me dá um caminho, me mostra a direção, me fala algo do que eu tenho que fazer. E aí eu digo, vem para cá, seja um constelador, uma consteladora, seja um terapeuta. Não quer ser terapeuta, mas pelo menos se cure, seja saudável. Nós precisamos estar saudáveis de corpo e alma para povoar este planeta, para compartilhar alegrias, compartilhar saúde, e não mais ficar disputando quem é mais doente, quem sente mais dor. Curar os nossos ancestrais, levar a oportunidade a eles desta cura definitiva de doenças que nós podemos levar a eles. Este afago, este alívio, esta libertação. Então, eu sou muito grata a você, Henrique, meu querido. De verdade, sou muito grata por essa oportunidade, por estar aqui com você, compartilhando essa oportunidade de fazer o curso de constelação ou de se constelar e se livrar daquilo que você pode se livrar. Não de uma forma grotesca, mas de uma forma amorosa, de uma forma sem igual, né? Compartilhando esse amor, essa cura através do amor. Nós precisamos disso. Então, Henrique, querido, quero agradecer a você. Muitíssimo obrigada pela oportunidade de compartilhar com todos os teus queridos que te assistem, e também vou colocar no meu canal esse vídeo. Te agradeço demais, não tenho nem palavra para dizer. Gratidão, gratidão, gratidão e muito amor, prosperidade para você, para todos que nos assistiram, e que a gente possa, através da constelação cósmica, ajudar muitas e muitas pessoas que estejam conosco do nosso lado. Que você seja amplamente abençoado, que o Espírito Santo de Deus possa tocar na tua vida agora e derramar sobre tua vida todas essas bênçãos. É isso de verdade que eu te desejo. Gratidão, Lucia. A gratidão é toda nossa também. Para a gente sempre é um prazer poder contar aqui com a sua presença, compartilhar todos os seus conhecimentos, que são gigantes. A gente faz das suas palavras as nossas também. E fica também o convite para sempre que quiser vir aqui, o canal, a casa, como a gente diz, é sua, está sempre de portas abertas. Agradecer também a todos que irão assistir esse vídeo, que de alguma forma, com certeza, vai estar contribuindo com todos. Tá bem? Então, gratidão. Obrigada. Deus te abençoe, filho. Obrigada. Igualmente.